Cúpula do Clima encerrada após 2 dias de negociações intensas entre líderes do mundo inteiro e também de vários perrengues, como a gente tem mostrado para vocês aqui, comida cara, banheiro sem água, falta de energia localizada. Então, assim, foi uma série de perrengues, a gente vai, claro, continuar mostrando para vocês isso aqui. E por que a gente vai continuar? Porque a Cúpula dos Líderes acabou, mas segunda-feira já começa a COP30. Como assim a Cúpula dos Líderes acabou e vai começar a COP30? A gente tem mostrado para vocês no Metrópolis, mas eu vou explicar novamente. É que antes da COP há um evento, tradicionalmente, que é a Cúpula dos Líderes. É um evento que reúne os presidentes, chefes de Estado e de governo, para discutir as questões climáticas e dar o panorama, dar a diretriz das negociações que vão ocorrer durante a COP30. A COP30 começa na próxima segunda-feira. E o que é que a gente tem de saldo aqui dessa Cúpula dos Líderes? Primeiramente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, de certa forma, pelo menos essa é a avaliação do governo, se posicionar como, novamente, reforçar a sua posição como uma espécie de líder do terceiro mundo e desse sul global, como ele fala. Ele fez declarações muito fortes, cobrando as nações mais ricas sobre o financiamento climático. E o que é que a gente destaca nisso? É o seguinte, o Brasil lançou nessa Cúpula dos Líderes o que ele quer tornar o seu legado, como seu legado para a COP30, que é essa questão do TFFF, que é o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre. É um fundo de investimento que o Brasil espera conseguir até 10 bilhões esse ano, não é um fundo do Brasil, vai ser um fundo operado pelo Banco Mundial, mas que o seu desenho foi feito pelo Brasil e sim, é o que o Brasil tem concentrado energia aqui na Cúpula dos Líderes. E qual é o saldo disso? É o seguinte, primeiro financeiro. O Brasil sai, no caso, tendo sinalizações, no caso, tendo promessas de 5,5 bilhões em aporte. E desses 5,5, 2 já estavam prometidos antes da Cúpula dos Líderes, 1 bilhão pelo Brasil e 1 bilhão pela Indonésia. Eles foram compromissos firmados antes da Cúpula dos Líderes. Mas aqui foram firmados mais 3 aportes. Um aporte de 3 bilhões, anunciado pela Noruega, mas é um aporte que será feito durante 10 anos e tem uma série de condicionantes para que isso aconteça. Um aporte de 500 milhões de euros, feito pela França, que no caso são 577 milhões de dólares, e também um aporte de 1 milhão de euros, anunciado por Portugal. E por que 1 milhão de euros nesse tom? Porque isso dá 1,3 milhão de dólares aproximadamente na conversão, e é um aporte bastante modesto, inclusive nos bastidores aqui da Cúpula dos Líderes foi alvo de brincadeiras, inclusive sendo tratado como se fosse um aporte simbólico. Mas bem, o presidente Lula considera que foi um sucesso, seus auxiliares tratam assim, mas há um gosto agridoce porque havia uma expectativa muito forte sobre a Alemanha. O presidente Lula encontrou nesta sexta-feira, perto do encerramento da cúpula, com o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, que havia prometido nos bastidores, claro, um aporte significativo ao TFFF, mas isso não aconteceu. Esse aporte significativo não se concretizou, pelo menos o anúncio não aconteceu nesta sexta-feira, ou seja, a montanha pariu um rato. Ele afirmou que precisava analisar melhor o TFFF, porque o documento, no caso, a sua oficialização, só aconteceu nesta sexta-feira. Ele afirmou que foi pouco tempo entre o seu lançamento oficial e a sua análise. E aí a gente questionou, claro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre digamos assim, esse recuo ou essa cautela da Alemanha. Ela afirmou que é natural, afirmou que o TFF já é um sucesso, porque mal lançado já tem 5,5 bi aportados, e afirmou que a expectativa é que a Alemanha anuncie até o fim da COP o seu valor. Ninguém sabe ainda quanto será, se será 3 bilhões, 8 bilhões, 10 bilhões, ninguém sabe exatamente, mas há essa expectativa de que sim, seja um valor considerado alto para o que a gente tem visto até agora. E a longo prazo, qual é o objetivo desse fundo? Esse fundo visa tem um plano de arrecadar 25 bilhões em aportes de estados soberanos, ou seja, governos, e 100 bilhões de entidades privadas. E como assim entidades privadas? É que a gente é um fundo de investimento como qualquer outro. Há um certo risco, os estados, no caso, correm mais riscos do que as entidades privadas, mas esse fundo ele funcionará como qualquer outro fundo de investimento, e o lucro desse fundo será utilizado para recompensar financeiramente países que possuem florestas tropicais em seu território. É uma maneira de fazer com que essas florestas tropicais sejam mais rentáveis para esses governos do que uma atividade predatória que resulte, claro, em desmatamento. Então a ideia é essa. E a cúpula foi encerrada nesta sexta-feira
com a Declaração de Belém. E a Declaração de Belém, claro, tem justamente essas ideias defendidas pelo presidente Lula e discutidas aqui com os demais líderes, que trata muito sobre a questão do financiamento climático e também sobre a justiça social, no caso a defesa social. E isso caminha junto, de acordo com o presidente Lula, porque os países ricos têm um dever, na avaliação dele, de financiar a proteção climática dos países subdesenvolvidos, porque os países ricos exploraram e desmataram e fizeram outras ações danosas ao meio ambiente no seu processo de desenvolvimento, e os países em desenvolvimento agora não têm a oportunidade de fazer o mesmo, porque já há, claro, uma consciência climática e o mundo já está caminhando para esse aumento de 2,5 graus Celsius, que inclusive é o que a COP tenta evitar. Então a gente continua por aqui, a gente vai trazer para vocês as novidades, vai trazer para vocês os bastidores, as questões de infraestrutura, encontros bilaterais e negociações e também os resultados. Continue nos acompanhando no portal, no site, também nas redes sociais, porque, claro, você vai ficar muito informado.